Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2. E antes de ler o texto, eu queria fazer uma oração com vocês. Jesus, muito obrigado pelo que nós comemoramos hoje, pelo que nós lembramos hoje, celebramos aqui. Obrigado pelos louvores que podemos entoar a Ti, eles enchem o nosso coração de alegria, trazem à nossa mente verdades tão profundas. Agora, mais uma vez, que o Senhor fale com a gente, que o Teu Espírito grave essas palavras no nosso coração. Faz assim, Senhor, ilumina agora a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, gente querida, o texto diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa é a pergunta, a primeira pergunta do Natal. Onde está o recém-nascido? Onde está o rei dos judeus? Então, gente, vamos contextualizar esse momento. Desde que Adão pecou, até o tempo do profeta Malaquias, séculos se passaram. O profeta Malaquias viveu e profetizou mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Então, desde o pecado de Adão, passando por todos os profetas, toda a história do Antigo Testamento, até Malaquias, Deus falava continuamente com Israel e ele prometia que o Messias seria enviado. Ao longo de eras, Deus falou através dos seus profetas, sempre renovando no povo essa expectativa. O Messias será enviado, o Messias será mandado. Chegará o tempo em que o Messias estará com vocês. Mas, nesse período, depois da vida de Malaquias, até efetivamente o nascimento de Jesus, esse período de 400 anos, foi um período em que Deus não falou através dos seus profetas. Esse é um período chamado de silêncio profético. Percebe? Foi um momento extremamente tenso, porque ao longo de toda a história do povo de Israel, inclusive começando lá de trás de Adão, Deus falava, Deus se manifestava, Deus reavivava a esperança das pessoas, mas depois, por um período, aparentemente ou simplesmente, Deus parou de falar, Deus se calou, um silêncio angustiante, um silêncio, eu diria até aterrorizante. O povo de Israel talvez tenha pensado: por que Deus parou de falar conosco? O que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se retirou definitivamente do meio da vida do povo de Israel? Ora, nesse momento, Israel, que já havia sido subjugado pela Síria, por Babilônia, e agora encontrava-se subjugado por Roma, não via a hora do Messias, do Cristo, ser enviado, chegar, tomar posse, e segundo a sua visão, restaurar o reino a Israel. Israel vivia um período de extrema angústia. E ao longo de 400 anos, um silêncio extremamente constrangedor, angustiante. Interessante observar que ao longo desse período, apesar de Israel se angustiar com ele, apesar de fato,
Deus nesse período de 4 séculos, não ter falado com Israel, não ter reavivado a esperança em seu coração, Deus estava trabalhando ativamente. Nesse período de 400 anos, antes da vinda de Jesus, Deus estava preparando o mundo para a chegada do Messias. Deus não estava falando, mas Deus estava agindo, e de uma maneira magnífica. Nesse momento, aliás, quando você olha o Novo Testamento, você vai encontrar 3 povos extremamente significativos. O primeiro povo é o povo judeu. Esses 3 povos, eles foram usados de uma maneira ativa por Deus, para que o mundo estivesse pronto quando o Messias chegasse. Os judeus, Deus usou esse povo para avisar que existe apenas um Deus, algo extremamente revolucionário. As culturas da época chegavam até a admitir que um Deus pudesse ser mais forte e poderoso do que todos os outros, mas que haviam vários deuses. Todas as culturas concordavam. Os judeus foram o primeiro povo que recebeu a revelação e que lhe foi dita: não há um só Deus e Senhor sobre todos os homens e sobre todo o universo. Em segundo lugar, os judeus foram os guardiões da lei. Eles a receberam através dos profetas e zelaram por ela de uma maneira espetacular. A lei foi preservada, guardada e chegou até nós de maneira absolutamente fiel, devido ao zelo dos israelitas em guardá-la. Através deles nos chegou o mais alto código moral existente, aliado, é claro, ao estilo de vida mais saudável que existia até então. O cuidado com a viúva, as viúvas, o cuidado com os órfãos, o respeito aos estrangeiros que viviam entre eles, todas as questões relativas à higiene, tudo isso veio pelos judeus. Os romanos, segundo povo, um império a seu tempo irresistível, não havia quem se lhe opusesse. Então, coube aos romanos impor uma paz, entre aspas. Roma une a força poderosa do seu braço, toda uma parte do mundo civilizado da época. Isso, a seu tempo, facilitaria o trânsito dos discípulos nas diversas regiões, Europa, Ásia, norte da África, para que o evangelho pudesse ser pregado. Coube a Roma abrir estradas por todo o seu domínio, que seria usada por Jesus e seus discípulos. Percebe? Quando a gente estuda história no colégio, a gente não ouve isso. Mas essa é a realidade que estava acontecendo. Nesse período que antecedeu a vinda de Jesus, ele levantou nações, potências, como instrumentos em suas mãos, para preparar o mundo para a chegada do Cristo. Coube aos gregos incitar as discussões filosóficas, um pensamento mais rebuscado, que os romanos não conheciam. Coube aos gregos trazer para esse império uma língua falada por praticamente todo aquele mundo civilizado. O grego era uma espécie de inglês dos dias atuais, todos falavam. E assim, com estradas adequadas, liberdade de trânsito em todas as províncias do império, a abertura da discussão de que só existe um único Deus, com a lei de Moisés sendo estudada e discutida, com a facilidade de uma língua universal compreendida por todos, todos os preparativos estão prontos. O mundo está pronto agora
para receber o Cristo. E assim nasce o Messias. O Messias nasce. Os magos saem do Oriente, vão procurá-lo. E aí surge a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde ele está? Essa foi a primeira questão que o Natal trouxe à tona. Onde o rei está? Cadê ele? Onde é que Deus está? Há algum tempo atrás, eu li uma crônica de Afonso Romano de Santana. Afonso Romano de Santana, eu não sei exatamente qual fé que ele professa, mas ele, com certeza, se incomoda com o Evangelho e com a Bíblia. Então, Afonso Romano de Santana, ele escreveu uma crônica, como eu disse, chamada Deus Passou por Ali. E nessa crônica, vocês encontram ela na internet, Google tem. Então, num certo trecho dessa sua crônica, ele diz o seguinte: certas frases fazem com a gente aquilo que o avião faz com o nosso corpo. Você está voando, parece que o voo está tranquilo, de súbito aquele vácuo, o avião despenca, você sofre aquele solavanco. Então ele diz que algumas frases fazem assim conosco. A frase vem, cai dentro de nós e nos sacode. Ele acrescenta ainda: certas frases só são lidas efetivamente quando, por misteriosas razões, carecemos delas. Então, ele já havia lido algumas vezes Os Miseráveis, de Victor Hugo, e num certo momento Victor Hugo descreve a derrota de Napoleão em Waterloo, e ali num certo ponto da sua leitura, ele observa a declaração de Victor Hugo, o seu relato. Ele diz assim: semelhante derrota de Napoleão, que assombrou a história inteiramente, carece de causa? Ele pergunta. Ele mesmo responde: não! Alguém a quem ninguém pode opor-se cuidou para que isto acontecesse. E aí Victor Hugo constata o seguinte: olha o que ele afirma: Deus passou por ali. Então ele atribui a derrota do terrível imperador Napoleão a uma ação direta de Deus. E essa frase, Deus passou por ali, começa a incomodar o Afonso Romano de Santana, que releu o clássico. Então, gente, ele diz: o que teria sido, por que eu fiquei tão incomodado com essa frase? Teria sido a visão que me ocorreu de Deus passando pelo campo de batalha em meio a cadáveres destroçados e armas abandonadas. Por que essa frase mexeu comigo? Teria sido afirmativa de que um imperador cruel finalmente foi justiçado. Por que essa frase me incomodou? Teria sido apenas a forma como Victor Hugo colocou, de maneira curta, seca, imprevista, afirmativa, intrigante e definitiva. Deus passou por ali. Ele diz: olha, gente, essa afirmativa, ela secciona, ela divide o tempo e a eternidade. Então ele diz: instintivamente saí daquela batalha de Waterloo, do livro que ele estava lendo, e comecei a imaginar, a sondar onde Deus tem passado ou não ultimamente. E aí ele começou o seu devaneio. Ele falou: eu vi imediatamente uma aranha pendurada em sua teia. Ele disse: Deus passou por ali. Então ele lembrou das notícias dos jornais que ele tinha acabado de ler: tiroteios, guerra entre gangues de narcotraficantes. E Afonso Romano de Santana pensou: Deus não passou por ali. Aí continuou: quando Mozart compunha,
Deus passava sempre por ali. Quando Handel compôs, Deus não apenas passou, mas instalou-se ali. Na Inquisição, Deus não passou. Onde houve escravidão, Deus não passou. Onde houve tortura, não passou. Onde houve roubo, extorsão, calúnia, usura, Deus não passou por ali, afirma Afonso Romano de Santana. E ele conclui seu texto dizendo: há muito Deus não passa na faixa de Gaza, há muito afastou-se de Jerusalém, e neste Natal seguramente não pousará em Belém. Gente, olha só, teologicamente, nós sabemos que Deus é onipresente. Teologicamente, nós sabemos que Deus está mesmo, fisicamente, em todo o seu poder, em todos os lugares do universo. Mas não é disso que nós estamos falando. Há circunstâncias em que Deus manifesta a sua presença, se deixa perceber, Ele mostra o seu rosto, e outras não. Há circunstâncias em que Deus opera milagres, fala de maneira audível, revela sinais, e outros não. Há momentos em que fica clara a ação de Deus, em que Ele deixa as suas digitais naquela sua ação. Em outros momentos, não. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 3. Irmãos, vejam mais um texto extremamente intrigante. Lucas 2, a partir do verso 3. E todos os que iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em alguma casa, em algum hotel, em algum lugar, em qualquer lugar que ele pudesse ser acolhido. Não havia lugar para eles. Você percebe o que acontece aqui? Deus está passando, mas ninguém se dava conta. Deus estava ali, mas não dava um espaço para Ele. Ora, meus irmãos, qual a importância de perceber que Deus está passando? Qual a importância efetiva do primeiro Natal? E que lições nós podemos tirar para esses dias que nós estamos vivendo? Então vamos lá, gente. Primeiro lugar, primeira lição: quando Deus passa, Ele divide os tempos e as épocas. Em que ano nós estamos? Gente, está certo esquecer o dia, mas o ano, em que ano nós estamos? 2014. 2014 de quê? Vai num cartório e registra um imóvel. Como é que começa? Aos não sei quanto, de 2014, do ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, o que acontece? O homem, ele conseguiu pisar na lua. O homem conseguiu pousar um satélite em um cometa. Está previsto para até 2020 o homem pousar em Marte, colocar seu pé em Marte. O homem tem descoberto a cura para diversas doenças. O homem tem obtido avanços tecnológicos
irmãos, inacreditáveis. No entanto, nada que o homem fez até hoje foi capaz de dividir o tempo e as eras. Mas o que nós vemos é que depois que Jesus passou, a era, o tempo, enfim, todas as coisas ficaram divididas, elas foram marcadas. A história se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Queiram ou não, gostem ou não, acreditem ou não, no mundo ocidental, o tempo ficou dividido em antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. Nada que o homem foi capaz de fazer até hoje teve consequências e implicações tão grandes, tão sérias, tão graves, que chegasse ao tempo, que chegasse a dividir o tempo, a era, a existência, o estilo de vida. Agora, gente, aquela vila de Belém, na longínqua Palestina, nunca mais foi a mesma, depois que Jesus ali nasceu. Mas não apenas isso, toda a civilização ocidental sofreu a consequência, sofre a influência do nascimento de Jesus. Quando o Senhor passa, Ele divide os tempos e as eras. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Percebe o que acontece? Quando Deus passa, Ele divide as eras, Ele divide os tempos. Por isso há tanta gente nas igrejas cristãs que contam a sua história, que dão o seu testemunho dizendo: eu era assim, mas agora eu sou diferente. Jesus mudou a minha vida. Jesus passou por ali. Da mesma forma que toda a história se divide em antes de Cristo, depois de Cristo, as nossas vidas também se dividem em antes de Jesus entrar nelas e depois que Ele passou a fazer parte delas. Lucas capítulo 7, verso 22 diz, vejam, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Percebem? Quando Deus passa, tudo é feito diferente, nada continua como está, as coisas mudam e mudam para muito melhor. Segundo lugar, você poderia abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, o verso 35. Lucas, capítulo 1, verso 35. O anjo avisa Maria que ela será mãe do Messias. Então o texto diz assim: o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Percebe o que acontece aqui? Quando Deus passa, renasce a esperança. Quando Deus passa, a esperança é reavivada. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, porque nada é impossível para Deus. Irmãos, esse fato foi realçado no Natal, porque a mulher era discriminada
naquela cultura judaica. Vou contar um troço para vocês, por favor, irmãs, não se ofendam, mas até hoje tem rabinos que fazem a seguinte oração. É sério, vocês vão achar que é brincadeira, mas é verdade. Obrigado, Senhor, o rabino orando. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentio, nem animal e nem mulher. Tenso, né? Tenso. Para você ter uma noção do que acontecia há 2000 anos atrás. A mulher, nesse contexto, a mulher estéril era ainda mais desprezada. Ser estéril em meio àquela cultura era motivo de vergonha, de sofrimento. O entendimento era esse: se a mulher não poderia engravidar, ela não servia para mais nada. Então, quando uma mulher estéril concebia, dava luz, esse fato era celebrado como um grande sinal da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Sara, foi o que aconteceu com Rebeca, foi o que aconteceu com Raquel, foi o que aconteceu com Ana, mãe de Samuel, e agora acontece com Isabel. Sabe por que as estéreis engravidam e dão à luz? Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Agora veja o Salmo 113. O salmista diz: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Irmãos, quando eu venho para o culto, eu venho com essa sensação de que Deus me ergueu do lixo e permite que eu me sente com príncipes e princesas. A sensação que eu tenho é exatamente descrita pelo salmista, que o Senhor me levantou do nada, me ergueu e me dá essa oportunidade de sentar com pessoas que são alvo da graça de Deus e por isso se tornam admiráveis. Gente, tem pessoas, diria a maioria entre nós, que eu olho com extrema admiração. Eu me sinto constrangido pelo amor, pelo caráter, pela integridade, pela firmeza, pela fé, pelo zelo de vários irmãos, várias irmãs, alvos da graça de Deus. A minha sensação é essa, que eu sou um privilegiado, porque Deus me tirou lá daquele montão de lixo, e Ele hoje permite que eu me sente com os irmãos, com as irmãs, para nós o adorarmos juntos, para nós lhe prestarmos culto. Natal é esse momento de renovar a esperança. Gente, o Natal é uma data marcante. Queria perguntar para vocês, se Jesus se revelasse hoje para você, como fez para tantas pessoas no Novo Testamento, e perguntasse: o que queres que eu te faça? O que você responderia? O que você gostaria que Jesus fizesse, desse, abençoasse, enfim, acontecesse em 2015? Gente, coloque seu coração diante de Deus, não desista. Esse é um momento, a gente está vendo, o Natal é a hora de nós renovarmos a nossa esperança. É o momento de nós reavivarmos o nosso coração, de nós percebermos tudo aquilo que o Senhor
pode e quer fazer em nós e através de nós. Se Isabel, que era estéril, engravidou, gente, mantenha a sua esperança no Senhor, porque para Deus nada é impossível, nem mesmo difícil demais. Terceiro lugar, o Natal revela que Deus é fiel. O texto que nós lemos, perdão, não é o texto que nós lemos, é Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Percebe? Destaque para o verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Irmãos, o Natal é a prova mais evidente de que o Senhor é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Só para você ter uma ideia, mais de 60 profecias se cumpriram em Cristo. Que ele seria precedido por um mensageiro, João Batista, que nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém, que seria descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, que seria da linhagem de Davi, que ele viria da tribo de Judá, que receberia presentes em seu nascimento, que haveria uma mortandade de crianças quando ele nascesse, fosse pequeno, que seria zeloso pelas coisas de Deus, que seu ministério teria início na Galileia, que falaria por parábolas, que operaria milagres, e etc, etc, etc. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o Senhor dissera. Desde o Éden, no momento em que o pecado entrou na humanidade, Deus prometeu enviar a cura, a redenção, o perdão, a vitória, a possibilidade de uma nova vida. Todos os profetas apontavam para esse dia, e esse dia aconteceu. Ele se cumpriu. Todas as palavras que o Senhor dissera se cumpriram em Cristo. O Natal, portanto, nos mostra como Deus é fiel e é verdadeiro. Irmãos, que maravilha você poder ouvir e crer nas promessas do nosso Deus. Porque quando você ouve a sua palavra e crê naquilo que o Senhor está lhe dizendo, por mais estranhas que essas palavras e promessas pareçam, como a virgem conceber e dar à luz um filho, todas as palavras do Senhor a seu tempo se cumprirão. O Salmo 119, o verso 162 diz: eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Irmãos, que coisa maravilhosa. O salmista entende isso que nós estamos falando aqui, e ele diz: gente, eu prefiro ouvir a palavra de Deus, eu prefiro que Deus fale comigo a ganhar na loteria. Eu prefiro que Deus se relacione comigo, que Deus fale ao meu coração, do que eu ganhar a grande sorte, porque eu sei que o Senhor é fiel e todas as suas palavras se cumprirão. Josué, capítulo 23, verso 14, já depois dele ter atravessado o Rio Jordão, transbordando por todas as suas ribanceiras, entrado na terra de Canaã, expulsado os inimigos, tomado posse da terra, ele se volta, faz uma análise do que aconteceu e diz ao povo: vocês sabem, gente, vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou.
Você falou amém aí? Então, gente, a partir do momento que Jesus é precedido pelo mensageiro, nasce da virgem, em Belém, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que recebe presente de seu nascimento, o Natal comprova: Deus é fiel. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus é fiel. Com certeza. Deus é totalmente fiel. Concluindo, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então essa pergunta do Natal, do primeiro Natal, atravessa os séculos e chega até nós. Onde está o rei? Onde encontrar o Salvador, que é de Deus? Gente, o recém-nascido rei dos judeus, ele cresceu, se entregou por amor a nós, morreu numa rude cruz, mas venceu a morte. Ele ressuscitou, ele assumiu a sua glória, a sua majestade. Então agora sim, discordando de Afonso Romano de Santana, eu diria, na faixa de Gaza, em Jerusalém, até mesmo em Belém, Deus vai passar por lá. Talvez ele esteja até mais presente lá do que em algumas fartas ceias da nossa cidade, do nosso país. Ao longo desses dias, por esses dias, ore para que o Senhor passe pelas favelas do Rio de Janeiro. Ore para que o Senhor passe pelos hospitais. Ore para que Ele dê um pulo em Gaza. Ore para que Ele dê uma volta pela África. Ore: Senhor, faz os nossos corações ficarem profundamente incomodados por sobrar tanto da ceia, enquanto tantos estão morrendo de fome hoje. Mas, Senhor, eu sei que antes de mudar o mundo, eu preciso mudar minha vida, meu coração. Onde está o rei? Ele mesmo responde. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. No primeiro Natal, ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele nas casas, nas hospedarias. Quer encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Abra seu coração para Deus dar uma passadinha por lá nesses dias. Deseje ardentemente: Deus, nesse Natal, passa pelo meu coração. Dá uma passada lá em casa, Senhor. Passa pelo coração dos nossos filhinhos. Faz uma visita aos nossos queridos. Vamos fazer uma oração, gente? Senhor querido, aplica algumas dessas lições do Natal na nossa vida. Nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença nesse momento. Sabemos que quando o Senhor passa, o Senhor divide o tempo, antes de conhecer o Senhor e depois. Sabemos que o Senhor voltar a passar em nossas vidas, coisas ainda maiores, mais magníficas acontecerão. Sabemos que quando o Senhor nasceu, Ele permitiu que a esperança em nossos corações fosse renovada, refeita. Se estéril é capaz de engravidar e dar à luz, nada é impossível ou difícil demais para o Senhor. Renova a nossa esperança, Senhor. Não permita que fiquemos olhando para as dificuldades desse mundo, mas queremos colocar toda a nossa confiança no Senhor. Então agora, Senhor, oramos assim, nesse Natal, passa de novo em nossas vidas. Aqueles
que ainda não experimentaram a visita do Senhor, Senhor, que não passe mais um único dia sequer sem que isso aconteça. Passa lá em casa, passa nas nossas famílias, nos nossos queridos. Ó Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque coube a ti deixar a tua glória, se fazer homem, nascer como uma pessoa e viver entre nós. Senhor, que coisa tremenda! Então, nesse dia em que nos lembramos do nascimento do Senhor, que toda essa pressão do consumo, do comércio, não ofusque a verdade do Natal em nossas vidas e em nossos corações. Faz assim, Senhor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.